Olá, crianças, sejam todas bem-vindas, tudo bem com vocês? Galerinha, nossa aula da disciplina de arte, vamos para a página 54. Nós vamos falar sobre cinema documentário. Vocês já têm uma noção mais ou menos sobre do que se trata e a gente já conversou um pouquinho. Vamos lá. Você já assistiu a um documentário? Documentário é o nome dado a um tipo de filme feito para mostrar algum aspecto da sociedade e, com isso, auxiliar o espectador a compreender melhor a realidade. Vamos conhecer alguns. Tem um curta-metragem chamado Ilha das Flores, que ele é de 1989. O cineasta gaúcho Jorge Furtado filma o percurso de um tomate, da plantação até o lixo. Ele fala sobre um monte de coisa, começa a virar meio que uma bagunça, mas é bem engraçado e divertido. E ele fala sobre todo o trajeto do tomate, desde quando ele é cultivado até que ele vai parar no lixão porque ficou podre. Assim mostra as consequências do consumo da nossa sociedade. Ele quer trabalhar o consumo, o excesso de consumo, porque às vezes a gente consome demais, compra demais e acaba desperdiçando. Ó, a montanha de produtos à venda depois se transforma em um monte de lixo, igual tá aqui, ó. Para quem nunca foi a um lixão, o filme mostra a quantidade de coisas que jogamos fora. Eu vou estar anexando o curta Ilha das Flores. Vou pedir para vocês assistirem. Quem participa da live, na próxima live dessa semana, que vai ser no dia, deixa eu ver, 16, 17, 18, 19. No dia 19, quinta-feira, a gente vai estar conversando sobre isso. Então, todos têm que estar assistindo. Então, eu vou colocar. Ele tem 13 minutos. Mas eu vou lembrar vocês um dia antes para vocês assistirem. Assista ao curta Ilha das Flores e converse com os colegas sobre o filme. Você poderá fazer uma crítica oral. Que sensações e ideias o filme transmite, como ele faz isso e o que você achou da obra. Então, eu vou estar pedindo para vocês e a gente vai estar conversando na live. Quem não participa da live, assista também para depois ver o que a gente conversou na live. Assiste a live depois, tá? Vamos falar sobre Eduardo Coutinho, a voz do povo. O Eduardo Coutinho é um dos principais documentaristas brasileiros, com filmes como Jogo de Cena e Edifício Master. Ele cria vários documentários, mas só que olha como que é os documentários dele. Ele chama seus documentários de cinema de conversação. Por quê? Porque eram feitos em entrevistas. Então, o documentário dele se baseia em uma entrevista e conversas entre o cineasta, né, entre ele e as pessoas filmadas que ele convida para entrevistar. Para ele, era importante captar a fala e o olhar das pessoas. Então, a pessoa não sabe o que ele vai perguntar. Tem uma noção, mais ou menos, às vezes, do assunto. Mas, então, ele gosta de perguntar as coisas e ver a expressão da pessoa na hora da resposta. Sempre sem a pessoa ter decorado o roteiro, sem ela saber do que se trata. Pegar a pessoa mais... não no susto, mas tipo assim, no imprevisto. Ela não sabe do que se trata, ela não tem um roteiro ali para ela ler. Ele vai perguntar, ela vai responder. O improviso, o acaso, a relação amigável, às vezes conflituosa entre os conversadores dispostos dos dois lados da câmera, esse é o alimento essencial do documentário que procuro fazer. Então, esse é uma fala dele, né? Que o improviso, por quê? Porque como é uma entrevista, é improviso, ele vai elaborar as questões, as perguntas dele, mas a pessoa vai responder na hora do que se trata, ela não tem lá a resposta pronta. Então, é um improviso, uma conversa, né? Perguntas e respostas. Para filmar jogo de cena, que é uma dos seus documentários, Coutinho publicou um anúncio no jornal chamado Atrizes para fazer um documentário, né? Quem é mais convincente ao contar uma história? Quem a viveu ou uma atriz, né? E não somos todos um pouco atores? Quando contamos a nossa história, nós mudamos o tom de voz, valorizamos algumas partes, escolhemos quais não contar. Então, o que ele fez? Ele mandou um anúncio no jornal que ele estava procurando atrizes para fazer um documentário. Só que a pessoa achou que ela ia atuar lá, mas não, ela chegou lá, a entrevista dela já era o documentário. Ela achando que ia fazer a entrevista para um papel, não, ela chegou lá, a entrevista já era o documentário. Então, tipo, ó, ele colocou, olha aqui, ó.
Eduardo Coutinho com Marília Pera, Fernando Torres, André Beltrão, jogo de cenas. Em jogo de cena, o público não sabe quem está contando sua própria história e quem só está representando. Porque ele vai perguntar coisas meio pessoais da pessoa e vai ser na hora que ela vai responder. Então é uma entrevista. Igual se você chegasse em casa, fizesse um monte de questões sobre algum familiar de vocês e vocês pegassem o celular e começassem a filmar as perguntas que você está fazendo para a pessoa. Ok? Aí aqui, gente, atividade no caderno do artista, olha só. Inspirado nos filmes de Eduardo Coutinho, faça um projeto de documentário com entrevistas. Você pode seguir esse roteiro. Vamos lá. Como você vai escolher os entrevistados? Quais as características ele deve ter? Sei lá, você quer entrevistar políticos, já que a gente está na semana, no mês que está tendo eleições. Eu quero entrevistar políticos. Ou, como a gente está passando pela situação do Covid, eu quero entrevistar médicos para saber como é que está acontecendo. Você vai colocar aqui. Selecione o assunto que você quer que eles falem e escolha as perguntas que serão feitas aos entrevistados. Você vai escolher aqui, eleições, política, educação. Você elabora aqui as questões, ok? Se você quer falar sobre Covid, coloca ali, Covid, e você elabora as questões. Aí você vai escrever assim, você vai aparecer no filme? Você quer aparecer como a pessoa que está entrevistando? Sim. Por quê? Não. Por quê? Você vai responder. Eu não gosto de aparecer, eu tenho vergonha. Sim, por quê? Porque eu quero que apareçam duas pessoas conversando. A resposta fica a critério de vocês. E galera, quem não tem a apostila, pode estar elaborando isso no caderno de arte. Quem está sem apostila, elabora isso no caderno de arte. Assiste o meu vídeo e elabora isso no caderno de arte. Ok? Belezinha? Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo grande. Tchau, tchau.